Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Ao tempo de Jesus, o Mestre se reunia na casa de Pedro com seus apóstolos para falar do Evangelho. De uma certa forma, era o início aí do culto do Evangelho no lar, que os Espíritos nos orientam a promover em nossos lares. E sempre havia ali uma orientação, um ensinamento, uma lição, uma história que pudesse contribuir para o crescimento de todos, no entendimento com relação às dificuldades em que enfrentavam. O espírito Neo Lúcio, através da mediunidade de Chico Xavier, escreve Jesus no Lar. E num desses dias, uma história intitulada O Venenoso Antagonista. Quando Felipe, preocupado, angustiado com as suas dificuldades, como ocorre com muitos médios, com muitos trabalhadores, a sensação de não estar à altura para a tarefa que lhe foi confiada. Também, com relação às chamadas tentações, então externava seus pensamentos com uma certa angústia. Quando Pedro, então, se volta para o Mestre e pergunta acerca dessas coisas. E Jesus, então, lhe conta uma história para que possam compreender a lição do dia. O Senhor necessitava de colocar um grupo de pessoas naquela cidade atormentada, vivia dificuldades com problemas vários, e escolheu uma família muito equilibrada, que amava a Deus acima de tudo. Eram pai, mãe e 3 filhos, todos muito dedicados. E iniciaram a sua tarefa e fundaram, então, uma instituição, um núcleo de caridade, onde a fé prevalecia, o amor era a tônica, e eles seguiam cumprindo a sua tarefa. Com o passar do tempo, observando que o pequeno grupo atingia o seu objetivo, o Senhor das Trevas, preocupado, pensou em atingi-los. E assim, em princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-os para adiante,
a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado o espírito das trevas, mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não tem vergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca antes de tudo servir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. E assim, meus irmãos, o chefe da família começou a sentir-se fragilizado, pensando nas suas muitas imperfeições, como é natural de um ser humano que habita o planeta Terra. E foi entrando num processo de tristeza, de definhamento, parou de se alimentar e dentro de pouco tempo veio a desencarnar. A sua esposa, após a situação do esposo, também entrou num processo depressivo, mergulhando na tristeza e poucos dias após ele, partiu também para o alto. E o mesmo aconteceu com os seus filhos. Então, meus irmãos, nós sabemos que somos espíritos imortais e que reencarnamos diversas vezes. E a cada vez que reencarnamos, nós progredimos um pouco. Então, se olharmos para o passado, vamos detectar algumas imperfeições. Imperfeições essas que muitas vezes nos acompanham nas trajetórias seguintes, pois que ficam armazenadas em nossa memória espiritual e podem aflorar, como costumamos dizer, das chamadas tentações. As nossas fraquezas e imperfeições podem afluir de um instante para outro, por mais que nos esforcemos. Mas é nesse momento que devemos nos dedicar com mais intensidade, para vencermos a nós próprios, as nossas limitações, as nossas fraquezas, e continuarmos adiante. É justamente por isso que Deus nos oferece os trabalhos, as possibilidades de seguirmos adiante vencendo a cada passo e superando o mal que ainda habita em nós. Aos poucos, praticando a caridade, vamos aprendendo a viver o bem, a vivê-lo intensamente e assim progredirmos, não somente nos trabalhos espirituais, não somente nos trabalhos mediúnicos, mas em toda a vida. Toda a possibilidade que tivermos de fazer o bem, de praticar o bem, de amar ao próximo, de trabalhar com serenidade, com dignidade, é a nós próprios que estaremos fazendo esse bem. É para isso que reencarnamos e não devemos desistir nunca, diante das primeiras dificuldades que surgem, sabendo que é para isso que estamos reencarnados. Confiemos em Deus, marchemos adiante em paz, com boa vontade, com muito amor no coração. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.